Então vamos lá. Eu vou começar com uma notícia que vai pautar a nossa conversa aqui. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. A BBC fez essa matéria, que eu achei deveras interessante, que é 10 armas usadas sem sucesso na tentativa de reeleição. Então, assim, eu vou pular a primeira parte porque, assim, com todo respeito a Thaís Carrança, da BBC, eu achei a análise meio meia boca, assim, eu não achei ela muito boa, mas... Porque, tipo, por que freios e contrapesos falharam? Aí tem uma explicação bastante juspositivista aqui de por que os freios e contrapesos falharam. Gente, freios e contrapesos falharam porque esse processo é político, tá? A Dilma sofreu um impeachment por pedalada fiscal. A Dilma caiu por muito menos. E o Bolsonaro era uma máquina de cometer crimes eleitorais. O Bolsonaro fez speedrun do Código Penal, assim. Então, por quê? Porque esse é um processo político. E todas as vezes que a gente lê análises desses jornais burgueses, eles nunca trazem a perspectiva de classes. Eles nunca falam da classe dominante e da ingerência da classe dominante nesses processos políticos. É Código Penal N%, Então, aí a análise falta isso. Eles dão uns argumentos juspositivistas e se você tentar buscar solução no juspositivismo, você não vai encontrar. Você não vai encontrar porque não faz sentido. Bolsonaro cometeu crime e nada acontece, pão com leite condensado, é isso, sabe? Só que, o que eu achei interessante foi a lista de 10 medidas eleitoreiras, digamos assim, que o Bolsonaro fez pra tentar se reeleger. E, gente, por que isso aqui é uma vitória tão importante também, tá? O Bolsonaro tinha tudo pra ganhar. Tudo. Tudo. Uma das coisas interessantes a respeito desses fenômenos neofascistas é que eles simplesmente são construídos em torno de figuras profundamente incompetentes. E o Bolsonaro perdeu, não dá pra dizer que foi diferente. O Bolsonaro perdeu pela profunda incompetência dele. Se o Bolsonaro tivesse feito o mínimo, e quando eu falo mínimo, põe mínimo nisso, tá? Mínimo, na pandemia, ele tinha ganhado a eleição, gente. A margem foi muito pequena para as proporções do país. Foram 2 milhões de votos. 2 milhões de votos. Imaginem se o Bolsonaro tivesse comprado a vacina cedo, feito uma campanha para proteger as pessoas, seja uma campanha de isolamento social ou de uso de máscara, se ele tivesse decretado luto pelas mortes, se ele tivesse ido visitar alguém que perdeu, tava ganho. O cara ganhava e ganhava no primeiro turno. Então, assim, eu só quero parabenizar o Bolsonaro pela profunda incompetência de ter a máquina do Estado na mão, fazendo todo tipo de crime eleitoral possível e conseguir perder. Porque, assim, o Bolsonaro, ele conseguiu perder. E as bases dele, e os bolsonaristas, os parlamentares bolsonaristas, fizeram de tudo para garantir que ele perdesse. Então, assim, essa vitória é muito importante, de verdade. Ela é histórica por esse motivo. Então, primeiro, orçamento secreto, gente. Eu fiz um vídeo inteiro, vão lá no canal de cortes se vocês não sabem ainda o que é orçamento secreto. Eu não vou explicar de novo pra não ficar repetitivo, tá? Mas gente, o orçamento secreto é o maior esquema de compra de votos que o país já registrou, tá? De longe. E isso se refletiu na eleição de outros parlamentares bolsonaristas, no Senado e na Câmara. Então, se vocês querem uma explicação material de por que a gente conseguiu ter, principalmente um Senado tão à direita, que substituiu a direita pela extrema-direita, orçamento secreto. O orçamento secreto é uma verdadeira máquina bilionária de compra de voto e de curral eleitoral. É surreal, sabe? E a gente não pode dizer que isso não refletiu no bolsonarismo como um todo. Mesmo assim, o Bolsonaro conseguiu perder, né? Mas o orçamento secreto, no caso, eu não vou explicar porque eu já expliquei em detalhes em um outro vídeo. Redução de impostos sobre combustíveis. Então, vamos lá, né? A gente estava falando do Haiti esses dias. E no Haiti, os primeiros protestos dessa onda de protestos recentes foi em 2018, por conta do aumento no preço dos combustíveis. No caso do Haiti, foi por conta de uma sanção dos Estados Unidos à Venezuela, que impediu a Venezuela de vender petróleo subsidiado para Haiti, fazendo os preços dos combustíveis subirem. Aqui no Brasil, vocês sabem muito bem, porque vocês estão cansados de me ver falar sobre isso, que o preço dos combustíveis subiu por conta de uma escolha política, tá? Claro que no caso do Haiti foi uma escolha política, mas foi uma escolha política do imperialismo. Aqui foi uma escolha política da nossa burguesia.
Então, eu não preciso explicar pra vocês, espero, que o que fez o preço dos combustíveis subir tanto no Brasil e que fez o Brasil deixar de ser autossuficiente em combustível foi a política de paridade internacional, que o Temer aprovou e que o Bolsonaro não mexeu. E aí, o que aconteceu? O preço do combustível é muito sensível, porque ele encarece o custo de vida como um todo. Principalmente no Brasil, tão dependente de malha rodoviária. E aí o Bolsonaro começou a entrar em parafuso, né? Porque ele precisava de uma maneira de reduzir esse insumo que tem um impacto em todos os espaços da sociedade, né? E aí a saída foi zerar o imposto, né? O que é a saída que ele tinha, porque, novamente, não existe poder político sem poder econômico, então o Bolsonaro sequer tem a capacidade política de revogar o PPI, né? Não sei nem se o Lula vai ter, a gente tem que olhar. E aí, de fato, a gasolina começou a diminuir um pouco. Isso quando a gente não registrou episódios de bolsonaristas, donos de posto, vendendo gasolina abaixo da margem de lucro pra reeleger o mito. O que, assim, é nível de gado de nióbio, né? Nível gado Platinum Nelore esse. Isso é pior do que a picanha do mito, o vinho do mito lá, a carne estragada. Esses aí foram a mais. E se fuderam. E não, o mito não ganhou. Parabéns, se fuderam, Mas é isso que a gente tem que observar agora. É se o Lula tem a capacidade de revogar o PPI, né? Que é o que tá açoitando a população brasileira com o preço dos combustíveis. E, novamente, gente, os combustíveis vão voltar a crescer. Vão voltar. E olha só que coisa, fiquem observando, tá? Quando o preço dos combustíveis voltar, a culpa vai passar a ser do Lula, de repente. Vocês vão ver tudo que é culpa do governo Temer e Bolsonaro vai virar culpa do governo Lula, de repente. Aí, Auxílio Brasil de R$600 e Vale Gás ampliado. A gente falou disso extensivamente ao longo desse ano. Primeiro, o Bolsonaro ele estava determinado a desconstruir todo o legado político do PT. Então, primeira coisa que ele fez foi tentar mudar o nome de todos os programas que foram inaugurados na era do PT, né? Mas não só. No caso do Bolsa Família, foi mais grave, porque ele substituiu o Bolsa Família por Auxílio Brasil, né? E ele desconstruiu todo o legado de acúmulo de experiência que o Bolsa Família tinha. Então, assim, o Bolsa Família era um projeto premiado internacionalmente por distribuição de renda e alívio da miséria. E o Bolsa Família não era só um programa de distribuição de renda mínima, né? Mas também era um programa que tinha vários parâmetros. Então, eu não lembro todos, tá, gente? Mas tinha parâmetros de vacinação, tinha parâmetros de escolaridade. O Bolsonaro acabou com tudo isso, tá? Inclusive, com o Auxílio Brasil, o Bolsonaro chegou no nível de botar a culpa de quem tem fome na pessoa que tem fome. Porque se vocês têm acompanhado aqui o aumento da fome no Brasil e a maneira como o bolsonarismo tem respondido a isso, a resposta do Bolsonaro e dos bolsonaristas é sempre só passa fome quem quer, é só pedir o Auxílio Brasil. O que, assim, pelo amor de Deus, né? Só passa fome quem quer é um descolamento da realidade. Isso quando não negam que existe fome no Brasil, ponto, né? Falando, eu não vejo ninguém pedindo pão. Claro, se eu não vejo, não existe, né? Esse aqui eu vou ler um pouco pra ver se a gente lembra melhor do episódio, né? Ao fim de 21, o governo Jair Bolsonaro extinguiu o Bolsa Família e criou o Auxílio Brasil, numa tentativa de imprimir uma marca própria na assistência social. A proposta original do governo previa um valor de R$400, válido só até dezembro de 2022. Desculpa. Mas uma emenda na Câmara dos Deputados tornou o benefício permanente. No entanto, o valor ainda era inferior aos R$600 do auxílio emergencial pago durante a pandemia. Aí aqui a brecha no teto de gastos, etc. Que, assim, aí eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. A direita se critica muito o Auxílio Brasil por ter violado o teto de gastos. Gente, o teto de gastos não deveria existir, tá? O teto de gastos é uma política de austeridade fiscal, que é demanda do avanço neoliberal do Brasil, tá? O teto não deveria existir. Então, qualquer crítica que seja, o Bolsonaro não respeitou as políticas de austeridade fiscal, ele não teve responsabilidade fiscal. Esse tiro vai sair pela culatra, não vão por esse lado, tá? Não critiquem por esse lado. Quando o Auxílio Brasil paga um piso por família, desconsidera o número de pessoas na família. Na realidade, está pagando R$600 para quem mora sozinho, 300 para uma família de 2, 200 para uma família de 3, 150 para uma família de 4. Bolsa Família era diferente. Novamente, um dos grandes problemas do Auxílio Brasil é que ele pegou todo o legado acumulado do Bolsa Família e jogou no lixo. Jogou no lixo, tá? Outra coisa, gente. O Bolsonaro vive comparando o valor do Auxílio Brasil e o valor do Bolsa Família
desconsiderando completamente o poder de compra do brasileiro. Não dá pra comparar o que era o Bolsa Família da era Lula com o valor do que é o Auxílio Brasil sem levar em consideração o aumento da inflação. E é claro, gente, o que a gente não pode esquecer também é, no governo do Lula, houve aumento real do salário mínimo, que foi realmente a política que reduziu a pobreza no Brasil. No governo Bolsonaro, o salário mínimo diminuiu. Diminuiu pouco, mas diminuiu. Então, assim, não dá pra gente olhar essas políticas públicas de maneira unilateral. E vocês repararam que no segundo debate... Não foi o segundo, né? Mas no debate da Globo... No debate da Globo, o Lula ficou martelando nessa coisa do salário mínimo. Por quê? Porque o Bolsonaro não tem resposta. Ele não tem resposta. No debate da Band, eu acho, o Lula reparou, né? A equipe do Lula reparou que o Bolsonaro escorregava muito quando o assunto era o aumento real do salário mínimo. E ele martelou pra caralho nisso, sabe? Porque é verdade. É verdade. E vocês vão encontrar o tempo todo... Eu acho isso um exemplo fantástico de idealismo, tá, gente? Quando vocês assistem o Pororoca Churume, comigo e com o João, o tempo todo a gente fala que a análise dos liberais é idealista. E a leitura que os liberais, logo idealistas, fazem é de que o aumento do salário mínimo causa desemprego. E eles fazem isso baseado na cabeça deles, na própria lógica interna da cabeça deles, sem aferir a realidade. Então, a lógica é, o salário mínimo aumenta, o patrão não consegue mais bancar e ele demite o empregado. Gente, a realidade não funciona dessa maneira, tá? A realidade não funciona dessa maneira. No governo Lula, o salário mínimo teve aumento real e o desemprego foi um dos menores da história. Então é só você analisar a realidade. E aí, isso eu tô falando pra vocês pra explicar o porquê que o governo Bolsonaro é tão resistente em aumentar o salário mínimo, em dar um aumento real do salário mínimo, né? Fora, lembra que a gente tava falando que a equipe do Bolsonaro faz de tudo pra que ele perdesse as eleições? O Paulo Guedes anunciou desvincular o salário mínimo da inflação, né? Com aquele argumento de confia que vai ficar maior. Confia. Não vai ficar maior porque a mão invisível do mercado vai ajustar e o salário vai ficar maior porque confia, tá ligado? E aí, isso foi um baita de um tiro no pé. Inclusive, eu até falei isso no dia. Os grupos bolsonaristas, né? Chernobyl, como diz a Bolsa Regrets, né? Chernobyl tava tipo, o Paulo Guedes tá tentando boicotar o Bolsonaro. Igual passagem de avião, mesma coisa, confia no pai. O pai tá on, confia. Que mais? Benefício para taxistas e caminhoneiros. A mesma PEC que viabilizou o Auxílio Brasil, de R$600, ampliou o Vale Gás, também criou um benefício mensal de 1.000 para taxistas e caminhoneiros pagos entre agosto e dezembro de 2021. E no caso dos caminhoneiros, a gente vai falar um pouco depois, né? Que vocês vão ver que isso aqui não teve um impacto nulo. Consignado do Auxílio Brasil. Sinceramente, BBC, eu não consigo compreender como vocês colocam como medida eleitoreira o consignado do Auxílio Brasil, tá? Porque eu não consigo... Eu posso estar errado. Aí tem que fazer uma pesquisa aí pra ver como é que as pessoas receberam isso. Mas pra mim, o consignado do Auxílio Brasil foi um tiro de queima-roupa no próprio pé. De queima-roupa, sabe? Porque assim, você conseguir pedir crédito consignado usando um auxílio pra alívio da miséria é um negócio que é predatório, que fez até liberais ficarem chocados, sabe? Então assim... eu não consigo ver como isso aqui é uma medida eleitoreira. Porque isso aqui é pra fuder com o trabalhador e transferir recurso do Estado pra banco. Sem risco nenhum. É um negócio absurdo isso aqui. Consignado é perverso no geral, claro. Mas o Auxílio Brasil... cara, consignado no Auxílio Brasil é um negócio que não entra na minha cabeça, sabe? Mas, novamente, se eu disser pra vocês que eu sei como a base do bolsonarismo recebe cada medida que o governo faz, eu estaria mentindo, eu não sou onisciente, né? Mas eu só digo que, pra quem conseguiu enxergar através da questão, isso aqui é um açoite, assim, é um negócio bizarro. Renegociação de dívida, crédito para mulheres e FGTS Futuro. O uso eleitoral da Caixa Econômica Federal não se restringiu ao Auxílio Brasil e há um empréstimo consignado. Gente, e eu não lembro... É porque eu não tô lendo tudo pra não amolar vocês, né? Mas eu não lembro quais dessas medidas não podiam ter sido tomadas nas vésperas da eleição. Então tem algumas, eu não lembro quais, mas tem algumas que são crime eleitoral porque nos últimos X meses do período eleitoral você não pode tomar certas medidas. Todas, né? Todas. Mas enfim, vocês sabem onde eu tô querendo chegar. Eu não quero falar todas porque eu não cheguei uma por uma. Mas a questão é essa. A análise que se faz
no começo da BBC, de por que basicamente assim, a pergunta que eles fazem é por que crime ocorre e nada acontece, né? E aí eles dão uma explicação mega jurídica. E assim, crime ocorre e nada acontece porque parte da burguesia tá do lado do Bolsonaro, simples assim, tá? E porque, assim, falavam que o PT tinha aparelhado o aparato público. Cara, é o que o João Carvalho falou quando a gente fez a live. Quem dera tivesse aparelhado. Aparelhou pouco. Quem aparelhou de verdade foi o Bolsonaro. Então, assim, só de Augusto Aras na PGR, a gente vai falar um pouco mais da PGR hoje, sabe? Antes fosse, né? A gente vai falar mais da PGR hoje, e aí vocês vão ver o que eu tô querendo dizer com isso. Mas, assim, vocês vão ver como o aparelhamento que o Bolsonaro fez no Estado conseguiu blindar ele de todo e qualquer tipo de punição, sabe? E, olha assim... vocês sabem que o Lula, ele tá prestes a... Assim, eu não sei se o Hexa vem, né? Meu ponto é esse. Eu não sei se o Hexa vem. Mas eu sei que o tricampeonato de conciliação de classes tá aí nas vésperas de acontecer, né? Porque o Lula já é bicampeão de conciliação de classes e ele tá prestes a ser tricampeão de conciliação de classes. Gente, não fiquem chocados se houver um acordão pro Bolsonaro calar a boca, voltar pro bueiro da onde ele saiu e não ser punido pelos crimes dele, tá? Não se surpreendam se isso acontecer. Não se surpreendam se isso acontecer. Porque eu dou até um exemplo, que pode ser um exagero da minha parte, né? Pode ser uma relação um pouco não tão direta, mas a gente deve observar também quantos criminosos da época da ditadura militar foram punidos na época do Lula. E aí eu posso adiantar pra vocês não precisarem pesquisar. 0, tá? Nenhum. E pra mim isso é bastante sintomático. Eu não acho que é uma relação tão distante assim. Porque o Bolsonaro, ele saiu do porão da ditadura. Ele veio do mesmo lugar que esses criminosos que não foram punidos. No Brasil, a família do Ustra ganha pensão vitalícia. Muitos estavam prescritos. E daí, bicho? E daí? É isso que eu tô chamando de argumento justpositivista. Ah, prescreveu, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer o caralho. Não tinha o que fazer o caralho. Tinha que punir exemplarmente em público, um por um. Não dá pra falar que tortura prescreveu, gente. Pelo amor de Deus, cara. E mesmo se prescrevesse, que foda-se, sabe? Puta argumento justpositivista escroto. E eu não tô dizendo que é você que tá falando aí, quem falou isso no chat. Tô dizendo que esse foi um argumento que foi muito usado pra conseguir justificar a não punição dos crimes contra a humanidade da ditadura. Mas enfim, né? Continuando aqui. Isso aqui teve um impacto curioso. Comprovante de votação como prova de vida do INSS. Gente, no primeiro turno das eleições, teve um comparecimento de pessoas idosas inédito. E isso se deu muito por conta do comprovante de votação como prova de vida do INSS. Só que, olha só, tava rolando no Zap Zap que a gente pode dizer já, a essa altura, de que internet é vício de idoso, né, gente? Lembra quando a gente era jovem e que aí chegava o seu tio, entrava no quarto e falava, e aí, só no computer, sabe? E que falava, essa juventude agora não consegue ficar longe da internet? Tá viciada em MSN? Sabe quem é viciado em internet agora? Idoso, tá? Idoso é viciado em internet. Velho é viciado em internet agora. Você vai numa Prevent Senior, assim, que só tem idoso, é Zap Zap o dia inteiro, tá, gente? Você anda no busão, é Zipt Zop o dia inteiro. E aí no Zipt Zopt, tava rolando que a prova de vida do INSS só ia ser validada se você votasse no Bolsonaro. O que, obviamente, é mentira, tá? Porque voto é secreto. Não tem nem como saber em quem você votou. Só que os idosos ficaram assustados e eu não duvido que isso tenha guiado algumas pessoas a votarem para não perderem a sua aposentadoria. E aí você imagina o terrorismo que isso causou, sabe? Em fevereiro, o INSS publicou uma portaria que passou a considerar o comprovante de votação como prova de vida. Levantamento do jornal Valor Econômico mostrou que no primeiro turno, a abstenção diminuiu em relação ao primeiro turno de 2018. Entre os eleitores de 70 e 74 anos, a abstenção chegou a diminuir 5,8 pontos percentuais. E aí, por que isso tá aqui? Se eu tô compreendendo, né? Porque a gente sabe que o Bolsonaro, ele vence entre as demografias mais velhas. Então, colocando uma portaria de que a prova de vida seria a votação, e votação para aposentado é facultativo, né? Então, teve um comparecimento inédito, isso tentando puxar um pouco os votos do Bolsonaro para cima, e novamente, ele conseguiu perder mesmo com essa medida.
E mesmo com a mentira rolando no Zapistão de que a prova de vida só ia funcionar se você votasse 22, né? Capilaridade nas redes sociais. Isso aqui é um pouco difuso, né? Isso aqui é um pouco difuso. Porque, novamente, o Bolsonaro conseguiu vencer as eleições de 2018 em grande parte utilizando a capilaridade nas redes sociais. Eu acabei de falar que quem é viciado em internet hoje em dia é idoso. E aí, assim, a gente acompanhou o arco do Xandão, né? O Xandão, ele foi alçado a personagem folclórico do Brasil esse ano, tal qual o Chupacu de Goianinha e o ET de Varginha, né? Vocês sabem muito bem que, primeiro, crime ocorre, nada acontece, pão com leite condensado. O Bolsonaro cometeu diversos crimes eleitorais e não eleitorais, com disparos em massa em rede social. O Xandão falou, eu vi o que você fez, mas só não faça de novo. Ele fez de novo. Não aconteceu absolutamente nada. Foi em menor grau, imagino, né? Eu tive a impressão de que foi em menor grau. Tô supondo aqui, tá? Só vou deixar claro que eu tô supondo. Eu tive a impressão de que foi em menor grau. Mas não dá pra dizer que a direita organizada utiliza as redes sociais pro seu benefício há muito tempo já. O que é a razão pela qual nós estamos aqui hoje, né? Nós, da Soberana, que somos marxistas-leninistas, estamos lutando para ocupar esse espaço da internet e, diga-se de passagem, com bastante sucesso. Considerando que a gente não tem os recursos materiais, a capacidade de cometer crime sem ser punido, que nem a direita tem, principalmente a direita que tem um aparato do Estado na sua mão, né? Mas é isso. Imagina achar que o seu candidato vai ganhar porque ele emplacou 1,5 milhão em podcast, né? Imagina. Apoio evangélico. Isso aqui talvez tenha sido uma das coisas que fez o Bolsonaro durar muito mais do que ele devia. O apoio das megacorporações, que são igrejas, ao Bolsonaro, teve aí sim uma capilaridade imensa, imensa do bolsonarismo nas pequenas cidades brasileiras, nos pequenos bairros, nas pequenas vilas. É uma coisa assim que isso aqui vai demorar um tempão pra gente conseguir combater, tá? E eu não tô falando combater o cristianismo, tá, gente? Eu tô falando combater a difusão da extrema-direita dentro das igrejas evangélicas, que é algo muito difícil. Muito difícil. Porque eu também, recentemente, fiz um vídeo falando sobre a visita que o Léo Péricles fez a uma palestra com lideranças evangélicas, tá? Por quê? Nós comunistas, nós da esquerda radical, mesmo da esquerda social-democrata, precisamos aprender a dialogar com as alas evangélicas. Ah, Ian, mas eu não gosto. A gente não trabalha com o que a gente gosta, tá? A gente trabalha com o que precisa ser trabalhado. E ignorar a ingerência das igrejas evangélicas na sociedade brasileira é algo que é um erro, é um equívoco, tá? Então a gente precisa aprender. E aí dialogar, quando eu digo dialogar, é dialogar com a população, tá? E não com o pastor que tem latifúndio, que tem fazenda, que tem mansão, que tem negócio, que tem imprensa, que tem canal de TV. Não tô falando desse cara, tá? Eu tô falando com a população que é tragada pras alas da extrema-direita por entrar em contato com a política em igrejas evangélicas que são verdadeiras corporações, tá? Isso tem um respaldo material. E eu falei isso na outra live, eu vou falar de novo. O que acontece é, os pastores evangélicos não apoiam o Bolsonaro por uma convicção teológica, tá, gente? O Bolsonaro, ele tem um cristianismo extremamente difuso. Caso alguém não saiba, o Bolsonaro, ele é católico. E ele nem era um grande frequentador de igreja, tá? Quem é evangélica e bastante fundamentalista cristã é a Michelle. O Bolsonaro, ele usa esses argumentos teológicos, digamos assim, né? Pra causar pânico moral e pra conseguir construir as suas bases eleitorais utilizando uma tática que é muito cara ao fascismo, que é o medo. É um medo, tá? Que tá solteira agora, exatamente. Michelle que tá solteira agora. Então, eu vou repetir. Esses pastores não apoiam o Bolsonaro porque veem no Bolsonaro o Messias. Eles apoiam o Bolsonaro porque eles veem no Bolsonaro uma capacidade de expandir os seus negócios, tá? Isso aqui é uma questão material, não é espiritual. Então a questão é essa. Isso aqui tem um respaldo material. Por isso que não só eu, mas os outros partidos marxistas-leninistas encaram o fenômeno evangélico com perspectiva de classes, tá, gente? Então não adianta a gente pegar a igrejinha do bairro que é evangélica e colocar no mesmo balaio que é universal. Isso é estupidez, tá?
A gente precisa conseguir dialogar com as pessoas que estão sob a influência dessas igrejas. E isso aqui é uma das coisas... a gente fala de derrotar o bolsonarismo nas urnas e nas ruas, né? A gente já conseguiu derrotar o Bolsonaro nas urnas, tá? E nem o bolsonarismo, porque se a gente for ver o Senado e a Câmara, eu não preciso dizer pra vocês que a nossa situação não é muito positiva, né? Mas, nesse momento de segundo turno, a gente conseguiu o que dava pra conseguir, né? Que era o que dava pra lutar, dava pra disputar. Novamente, a gente tem que comemorar essa vitória, porque se nós, marxistas-leninistas, fizemos campanha para que o Lula fosse eleito, quando ele foi eleito, é uma vitória nossa, sim. É uma vitória de uma batalha nossa. Só que agora, para derrotar o bolsonarismo nas ruas, né? Para derrotar ele nas ruas, as igrejas evangélicas corporação são um obstáculo bastante perigoso aí no caminho. Isso é um trabalho que a gente vai ter que fazer ao longo de anos, tá? Anos. Só que ele tem que ser feito. E, em último lugar, o antipetismo, né? E isso aqui é uma arma a longo prazo, que ainda tem muito respaldo na população. O antipetismo, gente, ele foi gestado e construído ao longo de 3 décadas. 3 décadas, tá? E eu tô falando do antipetismo da maneira como a gente conhece. Desde que o Lula se lançou como candidato à presidência da República, em 89, a gente já vê ecos desse antipetismo. E, inclusive, com algumas notícias sendo veiculadas agora no Zapistão. Então, eu dou até um exemplo, né? Nas vésperas das eleições do Lula contra o Collor, na segunda eleição, ou no segundo turno, desculpa, o Abílio Diniz foi sequestrado e alguns jornais creditaram esse sequestro ao PT. Gente, até hoje, em certos rincões do Zapistão, você vê essa porra dessa notícia. De que o Lula sequestrou o Abílio Diniz. É um negócio, assim, que é surreal. Também tem aquele vídeo da ex-esposa do Lula falando que o Lula quis abortar a filha dele, um negócio assim. Vira e mexe, só aparece no Zapistão também. Então, assim, esse antipetismo ele vem sendo construído por 3 décadas. Talvez 4, se a gente for ser generoso, né? Desde que o PT foi fundado. Mas da maneira como a gente conhece, desde a redemocratização, né? E eu não preciso nem falar pra vocês o que aconteceu depois que o Lula foi eleito, né? Que aí, gente, aí Veja, aí todo tipo de revista e jornal, Folha, Estadão, assim, construíram uma imagem do PT como se fosse uma quadrilha do maior esquema de corrupção que a galáxia já registrou em todas as línguas e todas as dimensões, sabe? E isso ainda repercute com a população. Por isso que eu gosto de lembrar pra vocês de que pra quem acha que uma pessoa que vota no Bolsonaro é automaticamente uma pessoa mau caráter, eu não digo nem sem caráter, eu digo uma pessoa mau caráter, sabe? Muitas pessoas votam no Bolsonaro, e mesmo aquele voto meio em dúvida no Bolsonaro, achando que quem vota no Lula é mau caráter. Achando que quem vota no Lula tá fazendo vista grossa pra um esquema de corrupção imperdoável. Então, assim, esse lado acha que tá do lado moral da questão. Porque a disputa moral, ela pega muito forte com as pessoas. Não adianta a gente dizer que essa disputa é por projetos e programas de governo, né, gente? Vamos combinar que não é isso que tem um respaldo com o grosso da população, né? Então a gente não pode deixar de levar em consideração a máquina de mentiras e a máquina de propaganda de petista que tava a todo vapor, sem ser freada, ao longo de todos os mandatos do PT e que se intensificou cada vez mais depois que o Bolsonaro foi eleito. Porque o bolsonarismo, gente... ele é muito lucrativo. O bolsonarismo é muito lucrativo. A Jovem Pan, por um tempo, tentou se desvincular do bolsonarismo e perdeu audiência. A Jovem Pan também não abraça o bolsonarismo por convicção política. A Jovem Pan abraça o bolsonarismo porque ele é extremamente lucrativo. O bolsonarismo aumentou a audiência da Jovem Pan e, com isso, aumentou o preço dos anúncios. É um engajamento, exatamente, é engajamento. Então, novamente, materialismo histórico dialético, tá? O respaldo material é que, por mais absurdo que o bolsonarismo como fenômeno seja, ele traz um retorno material. O próprio Rodrigo Constantino, que é um cara que tentou se desvincular do bolsonarismo e depois ele teve que voltar por conta do retorno que isso dá. E aí eu vou dizer pra vocês, não é que a Jovem Pan é bolsonarista. A Jovem Pan é mercenária. É mercenária. Se houvesse uma maneira de remunerar a Jovem Pan da maneira como ela é remunerada, pra ela ser abertamente comunista e defender o Stalin,
não tem a menor dúvida que o cenário ia mudar pra vermelho no dia seguinte. Mas é isso, gente.